I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Para você, meu amigo jundiaense e de todo o território nacional e mundial, está começando mais um Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. Hoje, em ritmo de arraiado Placar Eletrônico. Hoje, em ritmo de festa junina, estamos no mês de junho. Estamos aqui hoje com Nho Moselli e Nho M10 e Nho F9, Flávio e Nho MB. Eis que vos fala. Este é o Placar Eletrônico, começando com toda a festa, com toda a alegria. Pipoca, temos aqui paçoca e Maria Mole. Maria Mole escura. Maria Mole, Maria Mole escura, pé de moleque. Essa é gostosa, hein? Tudo de bom. E daqui a pouco, quentão. Daqui a pouco, quentão e vinho quente para você se deliciar com essas bandeirolas. Vamos falar muito de futebol hoje. O Campeonato Brasileiro está pegando fogo. Campeonato Brasileiro equilibradíssimo. Corinthians continua líder. O Palmeiras venceu fora de casa até que enfim, Palmeiras. O São Paulo perdeu em casa de 2-1 e o Santos empatou 0-0 com a Ponte Preta. E muito mais jogos que tivemos, vamos discutir todos aqui. Copa das Confederações que iniciou, falta um ano para a Copa do Mundo, não se esqueça. Um ano temos Copa do Mundo na Rússia. E vamos falar também do sorteio da Libertadores que aconteceu semana passada. Quais vão ser os cruzamentos? Flávio Bagnoli, nosso Nho Flávio, se apresentando mais uma vez ao Placar Eletrônico. Muito obrigado pela sua presença, um privilégio enorme estar recebendo nessa festa junina aqui, que a festa junina encanta todo brasileiro, né? Todo brasileiro, né, Moselli, gosta de festa. O que você mais gosta de festa junina, Flávio? O que eu mais gosto? É. Quentão. Quentão, que maravilha. Flávio Bagnoli, que geralmente fica na barraca do beijo nas festas juninas e gosta de dançar quadrilha. Flávio, que privilégio tê-lo aqui de novo. Obrigado. Qual é seu destaque hoje do nosso futebol brasileiro? Bom, meu destaque hoje é... Eu fico até incomodado em falar sobre esse assunto, porque nós estamos aqui num programa basicamente para falar de futebol, mas a questão é... Gostaria de falar a questão das arbitragens. A quantidade de erros de arbitragem que está ocorrendo no Campeonato Brasileiro é enorme, enorme. Semana passada o Palmeiras foi claramente prejudicado no jogo contra o Santos. Ontem o Corinthians foi prejudicado. O Jô fez no sábado, né? O Jô fez um gol legítimo, foi anulado. Flamengo ontem novamente empatou um clássico importantíssimo com um gol impedido, o primeiro gol nasceu de uma jogada e um impedimento. Já passou da hora de colocarem a tecnologia no futebol. Todos os outros esportes fizeram isso e está um sucesso. Tênis fez isso, o vôlei fez isso, está na hora do futebol também fazer. A FIFA está começando a evoluir nesse ponto, é provável que na Rússia, na próxima Copa, já tenhamos uma evolução nesse sentido. Eu acho que já passou da hora de fazermos isso aqui no futebol brasileiro, para evitarmos que jogos se decidam em lances ilegais. Tá aí o destaque de Nho Flávio Bagnoli, Nho F9.
Alguns amam o recurso eletrônico, outros abominam o recurso eletrônico e dizem que tira a emoção do futebol. Teremos um debate aqui no segundo bloco, Nho Flávio versus Nho Moselli, falando o uso de recurso eletrônico ou não. Nivaldo Moselli, nosso Nho M10, muito obrigado por vir ao nosso arraiado placar eletrônico. Como é que vai, compadre? Como é que vai, né, compadre? Muito bem. Seu destaque, Moselli, para nosso telespectador sobre esse junho. O que você mais gosta, Moselli? Maria Mole? Maria Mole e paçoquinha. Uma Maria Mole da escura ou da clara? Maria Mole tinha uma mulher na Ponte São João. Um abraço para todos os amigos aí que estão aumentando. E a Ponte São João, que é o berço cultural de Jundiaí, muitos acham que não, mas é. Eu nasci na Ponte São João, Carlos Gomes, morava na Carlos Gomes. Em 1930 tinha teatro lá. Tem a banda São João Batista, Clube São João, Estrela da Ponte, tem tudo lá na Ponte. Então um abraço para todo mundo que eu passo lá, cumprimenta, um abração muito grande. E Maria Mole, e quem então que está faltando para isso, que é proibido, né? Acho. Não pode, mas um abração para os amigos de coração mesmo. E meu destaque fica para o Rogério Ceni, que tá, o clima junino, né, tá difícil ele pular a fogueira lá. Tá difícil, tá complicado. Jogou bem até o São Paulo ontem, mas tá tumultuado o ambiente lá, principalmente. E nessa próxima rodada, se o São Paulo não tomar cuidado, perder novamente, dependendo dos resultados, pode aparecer na zona de rebaixamento. E é uma tristeza para a grandeza do tricolor paulista, né? Olha, eu tenho um amigo chamado Tiago Oliveira. Tiago é um grande gestor de empresa, uma referência, um exemplo para mim e para muita gente do Brasil. E ele dizia o seguinte para mim, Moselli: nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. Então, tá aí o São Paulo e tá aí o Rogério Ceni. Tem que tomar muito cuidado porque, né, como ele é incaível, então o São Paulo tem que se cuidar. Mas tomara que o São Paulo possa realmente reverter essa situação e se dar bem no Brasileiro. Vamos falar muito de São Paulo, vamos falar de Corinthians líder, continua líder, né? Até que jogue agora Cruzeiro e Grêmio, o Corinthians continua líder. O Palmeiras venceu fora de casa, o Santos empatou. Vamos primeiro mostrar a tabela do Brasileirão como tá? Veja aí na sua tela, eu vou falando aqui bem rápido. Corinthians 20 pontos, o Grêmio tem 18, Coritiba com 15, aí vem Santos e Chapecoense com 13 pontos, o Vasco e Botafogo com 12, com 11 pontos, Ponte, Fluminense e Flamengo. O Bahia vem com 10, com o Palmeiras com 10, o São Paulo com 10 também. Depois seguimos Atlético Mineiro com 9, Vitória com 8 e entramos na zona de rebaixamento. Sport Recife, Atlético Paranaense com 8, Atlético Goianiense com 6 e o Avaí com 5 pontos. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar falando, primeiramente vamos falar do líder. O líder Corinthians continua líder, jogou em Curitiba, foi 0-0 o jogo com violência, um horror o que aconteceu, um horror, mais uma vez, o brasileiro tem que sentir vergonha disso, não o torcedor, o brasileiro, isso é um problema social do país. Aliás, bem rápido aqui, vamos tomar cuidado com briga e trânsito, gente. Trânsito, vamos dirigir com cuidado, vamos dirigir com sabedoria, vamos parar de olhar o WhatsApp na hora que está dirigindo, vamos parar com isso, todo mundo no trânsito. Eu moro ali na Dom Gabriel, tem acidente todo dia, nós somos indisciplinados, temos que reconhecer isso e tem que parar. Quem brigou ali foi um cidadão antes de ser torcedor. Que coisa horrorosa. Mas vamos falar do líder Corinthians. Corinthians líder. Moselli, fale do jogo. Você assistiu o jogo, Moselli? Assisti. E aí, o Corinthians jogou? Jogou razoavelmente. Eu disse no programa passado que os jogos mais difíceis que o Corinthians enfrentaria seria o Cruzeiro e o Curitiba. Eu não digo que decepcionou, mas não jogou tudo aquilo que vinha jogando. Teve muita dificuldade contra o Cruzeiro merecia o empate e ontem outra vez. O próprio técnico Carille veio e falou que o time não jogou bem. Os jogadores também confirmaram isso. Então, agora que está começando realmente o campeonato para o Paulista. O Corinthians está em primeiro lugar, merecidamente, mas os jogos estão ficando cada vez mais difíceis. E vamos ver se tem plantel para manter essa posição que está conquistando. A pergunta que fica, Flávio, é o seguinte: o Corinthians não jogou bem? O Corinthians jogou o que é realmente o Corinthians, ou o Corinthians nas primeiras 7 rodadas foi muito melhor do que ele é? O que aconteceu ontem no jogo? Porque foi um jogo xoxo, né? O Coritiba ali também estava sem Kleber Gladiador, que de novo
cometeu uma atrocidade, que uma coisa violência, também. né? Toda Que é vez. impressionante. Ele é muito A gente reincidente. fala de problema social do país, Você gente. falou, Muito você falou. brincadeira isso, né? Quantidade Falou bem na de violência fora do gramado, Não dá, mas que não exemplo dá. que teve Não dá. justamente em Pois é, Curitiba. Esse né? tipo de atitude incentiva Pois a violência Isso aí, fora do Pois é, estádio. pois é. Mas fale, Flávio, desse Corinthians líder do Brasileirão, com 6 vitórias e 2 empates. Olha, eu assisti todos os jogos do Corinthians até agora nesse campeonato. Eu achei que ontem, ofensivamente, o Corinthians foi muito abaixo do que tem sido. O Corinthians é um time extremamente aplicado taticamente, nós já sabemos disso. Na minha opinião, é um time limitado, mas que tem bons resultados por conta dessa obediência tática, dessa inteligência que o Carille está conseguindo colocar em prática, implantando o esquema no Corinthians. O Curitiba é um time chato jogando em casa, né? O jogo foi um jogo realmente difícil. O Corinthians se manteve bem organizado defensivamente, por isso correu poucos riscos, apesar do Cássio ter feito 2 grandes defesas durante o jogo. Sempre faz, né? Fez 2 grandes defesas. Cássio monstro. Novamente, o Muralha. Cássio jogou muito Cássio ontem. devia chamar Muralha, não Muralha. Mas por incrível que pareça, como eu dei no meu destaque inicial, o Corinthians, mesmo jogando aquém do que pode, jogando, na minha opinião, não jogou bem, poderia ter ganho o jogo. Não ganhou por conta de um erro de arbitragem. O senhor ficou bonito de chapéu, viu? Gostou? O senhor devia usar chapéu mais vezes no final de semana. Esconde a minha nas festas careca. juninas. Pois é, o senhor ficou bonito de Não chapéu. brilha tanto na câmera. Roselli, voltaram lá Fagner e Rodriguinho no Corinthians. E aí, o jogo foi meio xoxo ontem, né? Deu uma segurada, entendeu? Estavam mais ou menos se poupando, vai pegar o Bahia em casa agora, e aí? Não fez muita diferença, não. A volta do Fagner. Na volta do Fagner, eu diria que melhora o time, lógico. Ele jogou bem, eu achei. Jogou bem. Mas o Rodriguinho, Ele deu um pontapé o mais um, né? o Marquinhos Gabriel vinha fazendo esse Comum papel. O Jadson, na verdade, ele jogou no lugar do Jadson. É uma responsabilidade grande. E o Jadson fez falta. Isso... Marquinhos Gabriel jogou no lugar do Jadson, na verdade, então, né? mas E se machucou isso, no primeiro mas tempo. o Rodriguinho entrou. Sim, sim. Porque o Jadson não pôde jogar. E nenhum dos dois tem o perfil do Mas Jadson, o né? Jadson é um jogador que a gente sempre falou aqui, que dita o ritmo do jogo do Corinthians. O ritmo de jogo é com ele para a bola, ele vira o jogo, ele tem muita calma, bola parada é sempre perigosa com ele em campo. Então ontem ficou provado o que a gente vem falando a respeito de plantel. É a substituição. Sai o Jadson, entra quem? Se sai o Jô, quem entra? O Casim? Então é esse o maior problema do Corinthians. Mas o Flávio falou bem, o Curitiba é um time muito arrumado também, bem treinado. É estilo da Ponte Preta, um time arrumado e é difícil ganhar. Eu acho que o Coritiba, vou falar pra vocês, porque eu também fiz uma análise de alguns jogos do Coritiba, o Coritiba joga melhor fora. Fora de casa, ele é aquele Contra o time Santos jogou traiçoeiro. muito. Contra o Santos deu 22 Nossa contra gol. Senhora, O foi um Vanderlei absurdo. pegou tudo. Então, o Coritiba dentro de casa já é esperado, mas fora de casa ele é um time mais Curitiba tem traiçoeiro. um meio-campista Ele chamado joga- Matheus Galdesani, anotem o nome desse mano. rapaz. Fez gol contra o Palmeiras, né? Exatamente, ele joga muita bola. Taticamente é um jogador interessantíssimo. Os times maiores do país, dos grandes centros, Está acompanham de parecendo perto esse bons jogadores, né, Flávio? Bons jogadores. Está parecendo bons jogadores. Esse Matheus Galdesani Parece é um um aqui, jogador... outro lá, mas está aparecendo, sim. O que a gente quer saber agora é o seguinte: liderança. Independente de resultado agora de Grêmio e Cruzeiro, Corinthians vai manter a liderança do Moselli? Na sua opinião, quanto tempo o Corinthians, se vai manter a liderança, se não vai oscilar muito, e aí? Vai ser difícil, eu acho. Viu? Eu acho que o campeonato começa a se complicar. A sorte do Corinthians, eu acho que vem aí a Libertadores. Então, os principais adversários do Corinthians que estão na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, isso aí vai dar um fôlego a mais para o Corinthians. Mas eu acho que agora está pegado mesmo o campeonato, você percebe que o Corinthians, a cada jogo que passa, tem mais dificuldade de ganhar. Então, sai com calma. Eu acredito que esse brasileiro vai ser o mais equilibrado devido à Copa do Brasil, devido à Libertadores, devido à Sul-Americana. O Corinthians está na Sul-Americana, vai ter que jogar também, e a Sul-Americana, né, tem um caminho ali para a Libertadores. Então, eu acredito que vai ser um dos campeonatos brasileiros mais disputados, equilibrados dos últimos tempos. Flávio, e você? Eu acho que o Corinthians ele vai talvez... É que é muito difícil falar isso, porque o Corinthians e o Grêmio deram uma desgarrada, né? Então, nesse momento, o Grêmio e o Cruzeiro estão jogando. Se o Grêmio conseguir ganhar esse jogo, ele já vai passar o Corinthians, vai ser o líder, né? Então, não é bem a questão de perder a liderança ou não.
Mas acho que o Corinthians fez algo importante. O Corinthians conseguiu criar uma gordura nesse início de campeonato. É. Tirando o Grêmio e o Corinthians, se nós olharmos a classificação, tá todo mundo muito lá embaixo. Curitiba está meio perto ainda. É, mas é... Pouca 15. coisa. Curitiba 15 pontos. Então, eu Corinthians acho que 20, os Grêmio. times que ainda podem se recuperar, que são os times que têm elencos melhores e que vão ter um fôlego melhor por conta dessa qualidade do elenco, ainda estão distantes. Então, eu acho que tanto o Grêmio quanto o Corinthians, eles ainda vão ter um tempo até que sejam alcançados. Mas eu acho que eles não serão alcançados. E aí eu concordo plenamente com o Murilo. Eu acho que esse será o Campeonato Brasileiro mais disputado de todos os tempos. Falando em disputado, vamos pegar alguns resultados aqui. O Atlético Goianiense perdeu do o Atlético Paranaense, quando ele joga com outro Atlético, ele ganha. Ele ganhou do Atlético Mineiro em Minas. e ganhou do Atlético Goianiense. Quando ele joga com o Xará, ele sempre ganha e ganhou 2 jogos durante... Estava com 2 pontos, foi para 8. Você é mais um Eduardo time, Batista, que o Flávio tanto adora ele. Nossa O Vasco venceu por 1-0 Meu Deus do o céu. Avaí. O Santos empatou 0-0 com a Ponte, Coritiba 0, Corinthians 0, Fluminense 2, Flamengo 2, o São Paulo perdeu em casa de 2-1 para o Atlético Mineiro, o Palmeiras venceu 4-2 fora, o Botafogo venceu a Chape 2-0 em Chapecó e o Lucha perdeu de 3-1 em casa. Luxemburgo, hein? O Luxemburgo vai começar a balançar, hein, gente? Não, Depois nem eles vão dizer começou. Mas vou dizer que eu vou cornetar demais. O assunto agora é palestra. Palmeiras 4, Bahia. Eu adoro o Bahia. Eu falo Bahia, adoro o time do Bahia, adoro o Salvador, adoro a Bahia. Palmeiras venceu fora de cá. Até 35 mil pessoas, que beleza, hein? Até que enfim o Palmeiras teve um resultado bacana fora. Começou ali tomando sufoco, depois venceu sem Borja. Será que o Borja vai emplacar? Essa é a grande pergunta que fica no ar. Tá bonito, o Flávio tá demais hoje, né? O Flávio tá demais. O senhor dança quadrilha? Ele não veio com a Danço, gravata. dança viu? quadrilha. Lógico que Ele dança. falou para trazer gravata, ele Se veio você sem. tiver uma quadrilha no seu bairro agora, uma festa junina, entre em contato com o placar eletrônico, entendeu? Nós temos nosso e-mail aqui que vai aparecer na sua tela. Flávio pode ser o noivo da sua quadrilha, entendeu? E eu e o Moselli vamos lá brincar. A gente gosta de pesca. Né? Ali Qualquer coisa eu fico pesca. padre também. Exatamente, a gente participa da sua quadrilha com o maior prazer do mundo. Flávio, fale de Palmeiras, Bahia 2, Palmeiras 4. Falar um pouquinho do Palmeiras, dos meus amigos Tiago Oliveira, do meu primo Gegé, do meu irmão Leandro, né? Guilherme, Gustavo. Quer uma pipoca? Não, muito obrigado. Não? Muito obrigado. Por favor, agora é hora de... Hã? Agora é hora de pipoca. Maria Elisete Mole. quer uma pipoca? Nossa Não, eu não diretora quero quer uma pipoca, pipoca? eu não quero pipoca. Você vai demorar muito para falar falar, do eu vou Palmeiras. comer uma Maria Não, Mole. pode comer, Come, pode come, comer. Maria Então Mole. come. Come, Maria Enquanto eu Mole. falo do Palmeiras. Bom, o Palmeiras ganhou muito bem o jogo ontem. Eu acho que o grande diferencial foi o segundo tempo. O Palmeiras jogou muito bem o segundo tempo. O Cuca, na minha opinião, ele cometeu o mesmo erro, ele reincidiu num erro, que é tentar escalar o Jean no meio. O Jean é um jogador, na minha opinião, decadente, e ou ele vai jogar como lateral, ou ele não vai jogar. Não pode jogar no meio. Tanto é que no intervalo do jogo, quando ele fez a substituição, colocando o Tietê, que ele tinha optado por deixar no banco, o time melhorou muito, ficou muito mais consistente, e o Palmeiras dominou o jogo. Conseguir fazer 4 gols no Bahia, na Bahia, em plena Fonte Nova, não é simples. Ninguém conseguiu, e eu acho que dificilmente alguém vai conseguir fazer 4 gols no Bahia. Então, eu acho que o Palmeiras teve uma atuação muito boa, muito importante no momento para criar confiança. O Palmeiras tem um jogo relativamente fácil na próxima rodada. Acho que a tendência do Palmeiras agora é começar a se aproximar E aí? dos primeiros. Roger Guedes emplacou ou são 3 jogos ainda, muito cedo para falar sobre Roger Guedes? Bom, o Roger Guedes, ele teve uma passagem... O início dele no Palmeiras foi muito bom, pois ele passou um início onde ele teve uma queda de produção vertiginosa, criando uma insegurança na torcida, muitas críticas, né? Mas eu acho que o Cuca, ele tem a forma de lidar com o Roger Guedes, de posicionar o Roger Guedes. O que o Roger Guedes jogou nos últimos 3 jogos foi um absurdo, tanto com a bola como sem a bola. Taticamente foi extremamente importante, foi decisivo na vitória do Palmeiras contra o Fluminense. No jogo contra o Santos, apesar do Palmeiras ter perdido, ele também jogou muito bem, né?
E agora no jogo contra o Bahia ele também foi primordial. Você percebe a confiança, no pênalti ele já pegou a bola, falou, Ele é "Vou novo, bater". né, Flávio? É muito novo. Ele é jovem. Menino ainda, 21 anos. Eu acho que ele, se o Cuca achar o jeito certo dele jogar, ele pode ser um jogador muito importante na campanha do Palmeiras, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e também na Libertadores. Mozelli, o Palmeiras tem 10 pontos nesse momento e está em 12º lugar na tabela. Para você ter uma ideia, o Santos, que é o 4º lugar, tem 13 pontos, diferença de 3 pontos. Você acha que o Palmeiras vai embalar no Brasileiro agora? Agora vai dar uma embalada? Compadre, como nós estamos falando em festa junina, está no tempo, eu acho que o Cuca está tomando conta da quadrilha. Já está pegando, no bom sentido, lógico. Está arrumando a quadrilha, está quem dança desse lado, quem dança daquele. E como ele citou o exemplo do Roger Guedes, voltou o Tietê, ele deixou no banco, voltou. Então ele está ajeitando o time dele. E o Cuca é um grande técnico. E importante é isso, ele tem personalidade. E daqui a pouco volta o Moisés, hein? O time perde, ele vai lá, fala porque perdeu do Santos, ele ficou bravo. E isso que é importante. Não pode o técnico sair sempre bonzinho, sempre tudo. Não, ele tem o temperamento dele que ajuda. Perdeu, ficou bravo, ganhou, ficou contente, é isso aí. E é um cara que eu, pelo menos, considero, junto com o Abel, os 2 melhores técnicos do Brasil no momento. E você acha que que você falou muito bem falado aí no sentido da quadrilha, da dança, que o Cuca está tomando conta? Tá. Por que Borja nunca está na quadrilha de Cuca? Por que Borja? Essa é a pergunta que fica aí no ar. o Borja, se tem um cara que está engessado, a perna inteira, você não pode pôr para dançar a quadrilha, não dá, ele tem que ficar sentado. Então, acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas o Borja, a gente já viu que ele tem qualidade. Acho que está faltando para ele ainda se adaptar melhor. A turma falando, não, o Prato se adaptou. Mas não é assim. Tem jogador que vai para a Europa, tudo bem, tem aqueles que não dão certo. Então ele está se adaptando ainda, ele vai achar o espaço dele. E é um grande jogador, também é novo, né? Então é que eu falei, a confiança é no Cuca mesmo, que ele sabe como tratar o jogador, como montar o time dele, de acordo com o adversário. E o Palmeiras ganhando agora no próximo jogo do Atlético Goianiense, já encosta. Então aí já vai pegar personalidade, moral, e o time está arrumado. Palmeiras embala no Brasileiro, Flávio? Eu acho que embala. Eu acho que o Palmeiras embala. Porque agora o time vai ficando um pouco mais forte, né? O Dudu volta agora. Eu acho que tem a questão do Bruno Henrique, que o Palmeiras contratou, daqui a pouco vai poder estrear no Corinthians. Se jogar como jogava no Corinthians, vai ser extremamente útil no Palmeiras. Né? Ainda mais um momento de carência que agora com a contusão do Felipe Melo, eu acho que ele vai poder contribuir demais no meio-campo do Palmeiras. Um jogador que tem qualidade, acho que foi uma boa contratação do Palmeiras. Então, o Borja, eu acho que é questão de tempo, como o Mozelli falou, a qualidade dele é indiscutível, ele é um jogador que tem qualidade, acho que é mais um fator mais de adaptação ao futebol brasileiro do que outra coisa. Então, eu acho que a tendência é o Palmeiras estar cada vez mais forte e o Palmeiras vai encostar. Antes de falar de tricolor aqui, falar do Peixe também, do Santos, eu só quero comentar rápido aqui, porque são resultados expressivos para nós. Fluminense 2, Flamengo 2. Mozelli, e aí? Fla-Flu, né? Festa, clássico. Na verdade foi Flu-Fla esse. Festa, clássico, tudo, rivalidade, impressionante. E o gol que o Flamengo achou no fim, que o Abelão estava ganhando o jogo até 48 do segundo tempo. E jogando com a molecada que ele está jogando, hein? O Flamengo é um time montado, é um plantel que é valorizado, gastaram-se muito dinheiro, nem comparar com a folha de pagamento do Fluminense. E aí entra o Abelão mesmo, ele está fazendo o papel dele, arruma, também é estilo do Cuca, dá confiança pro jogador, bota a molecada para jogar, Scarpa tá voltando, tá pegando o ritmo outra vez e quase que o Fluminense ganha. O Fluminense é outro time que vai ficar, eu acho que entre os 6, vai para Libertadores. Pode brigar pela Libertadores, eu acho. Vasco que nós falamos, Vasco 1, cruzamento de Nenê. Nenê fez mais uma jogada, né? Esbelta, Nenê cruzou, gol de Pikachu. Vasco 1, Avaí 0. Flávio, e aí? O senhor que apostou em Luiz Fabiano no Cartola se deu mal. Me dei mal. Eu queria pôr o Iago Pikachu, mas ele não estava escalado, depois eu não consegui mais colocar, acabei esquecendo.
Mas o Vasco, o Avaí é um time muito fraco, né? O Avaí, na minha opinião, é um dos times que já sério está também. rebaixado. Eu acho que a chance do Avaí escapar desse rebaixamento é quase zero. Apesar do Avaí ser um time fraco, o Vasco conseguiu se impor. Sabe quais são as armas do Avaí, né? Qual? Marquinhos e Rua. Meu Deus do céu. São as duas armas Que fase do que time. tá. Muita Que experiência, fase. mas, né? Competitividade hoje. Parece que é contratou diferente. aquele Maicon, né, lateral direito, parece, estava contratando. É? Não Parece sei. que sim. Parece que contratou. Então eu acho que o Vasco fez o papel dele, jogando em casa, se impôs contra um time apesar de ser fraco. Então eu espero que o Jorge Mendes consiga, Milton Mendes, desculpa, realmente extrair do Nenê tudo que ele tem potencial para colocar. O Vasco foi a 12 pontos, né? 12 pontos. O Vasco está muito melhor do que imaginava. Todo mundo dizia que ia estar brigando para não cair, pelo menos está escapando lá de baixo. E Lucha, Sport 1, Vitória 3. E aí, Mocelli? Eu não esperava esse resultado, não. Eu achei cravável que o Sport ia ganhar esse jogo, porque o Sport tem um bom time, está montado. Agora tem o Luxemburgo também, que dá padrão à equipe. A volta do Diego Souza foi fundamental também. Mas o Vitória achou 2 gols de bola parada. E tem que respeitar o Vitória também, porque o Vitória também está no nível do Sport. Só que como o jogo era em Recife, eu achei que o Sport ia ganhar esse jogo. Isso foi um nó tático do... Não chegou. Foi bola Não. parada, 2 bolas paradas, fez 2-0 é complicado. Você sabe disso. Aí é difícil. Mas, Mosélio, antes de sair o primeiro gol, eu assisti o jogo inteiro ontem. O Magrão já tinha feito 3 defesas. Então, O Vitória. eu também fiquei Tava surpreso. muito vulnerável o Eu Sport. fiquei surpreso Muito também. vulnerável. Eu O fiquei Hilton deu um surpreso. trabalho absurdo. O Flávio colocou o André Balado no Cartola, viu, do diretor Elisete? Ele colocou, e aí ele fica lá torcendo pro Sport fazer gol com o André Balado. E se dá mal. O senhor não o André para. Balada parecia que tinha chegado realmente da balada no jogo. Meu Deus do céu. Tava de calça jeans? Molhada. E Diego Souza, que todos escalaram, fez. Daqui a pouco vamos falar do Cartola, hein? Que Nivaldo Moselli é o nosso grande líder. Esta é a grande verdade, Verdade? de quem conhece de futebol aqui. Nivaldo Moselli. Líder? Líder, Moselli. É, Líder do não Cartola. vi. Líder disparado do Cartola. Botafogo e Chape. O Tá Botafogo boa, ganha. Maria Mole, hein? Tá boa? gostosa. Delícia, Quer Maria mais? Mole? Quer mais? Esse é o arraiado do placar eletrônico. Tá boa. 10 segundos, Flávio. Botafogo 2, Chape 0 em Chapecó. E aí? E esse Botafogo? O Botafogo tá indo bem, surpreende a cada rodada. E a Chapecoense, pelo que eu tô vendo, tá começando a perder o fôlego. Já tá começando a perder em casa, tudo aquele fôlego inicial tá indo por água abaixo. Botafogo, eu acho que também pode brigar por Libertadores nesse Brasileirão. E o Atlético Paranaense está se redimindo, Moselli? 1x0? O Atlético tem bom time, né? E tem o Autuori e agora o Eduardo também, que eu boto fé no Eduardo. E ele tá com uma retaguarda boa, que o Autuori é um cara que está determinado a fazer, que falta no Brasil, hein? Falta esse tipo de diretor que fique, que dá assistência, que dá moral pro time, tudo. Então o Eduardo está trabalhando direitinho e o Atlético está na Libertadores também. Eu acho que o Atlético vai longe, hein? Vamos falar muito sobre isso no segundo bloco com Tricolor, com Peixe. Vamos falar de Libertadores, vamos falar do Cartola. Daqui a pouco o arraiá do placar eletrônico está de volta no seu canal 25. Fique com a gente. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo.
Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o arraiado placar eletrônico. Eles não param Mas de comer. vai, eu tô comendo. Não para de mastigar os dois. Não sabia É pé que de eu- moleque, pipoca. Eu tô muito rápido aí. Esse aqui tem um quentão Tá pra nós. gostoso, tá gostoso. Tem um quentão, que delícia. O senhor Festa comeu um junina. pote inteiro de paçoca. Mas eu adoro paçoca. Nossa eu Senhora. adoro paçoca. Meu que Deus do delícia, céu. hein? Festa junina. É o arraiado placar eletrônico no ar. Não se esqueça, se você tem uma festa junina, mande e-mail para nós. Vai estar lá presente MB, F9, M10 e o M5 também. Nós adoramos festa junina. E Flávio é o noivo da festa, o F9. O e M5, um abraço pro Monteirão, hein? Monteiro. Meu irmão, meu Que- amigo. Ele é sanfoneiro de primeira Sanfoneiro. qualidade. viu? Sanfoneiro. Monteiro, você faz falta aqui, Monteiro. Nós Você faz faremos falta aqui, o MC. seu evento. Nós Precisa faremos arrumar o seu mais um evento. lugar aqui, não para ele chegar, tá sanfona. Pode chamar, a gente não tem audiência para isso ainda, não estamos tão bom assim. A gente tá bom, mas não tanto assim. Aliás, um abraço a todo mundo lá do Reserva da Serra, um abraço à galera da Ponte São Ponte São João, João. entendeu? Um abraço ao pessoal do Clube do Grêmio, ao Clube Jundiaense, que alegria poder estar junto com vocês aí. O assunto agora é polêmico, polêmico. O Flávio abriu o programa falando de arbitragem, recurso eletrônico, tem que ter ou não tem que ter. Começamos a Copa das Confederações agora, teve um gol de Portugal anulado, Portugal empatou 2-2 com o México e teve um gol anulado, que o juiz deu, mas o recurso do vídeo diz que não. E o Chile, que fez 2-0, teve um gol anulado e teve um gol validado também. Teve um gol que o Bandeira deu impedimento, foi visto o vídeo e o gol foi validado e o Chile fez 2-0. Pergunta. Nho M10. E aí, recurso eletrônico vai ser bom para o futebol ou não vai ser bom para o futebol? Ah, eu sou muito conservador. Nossa, Charles Miller, o futebol, a festa do futebol. A Inglaterra ficou campeã mundial com uma bola que não entrou, mas faz parte do futebol, da cultura do futebol. Tem que entrar tecnologia, tudo, mas com calma, gente. Você tem um estádio com 80 mil pessoas, a torcida não vai poder gritar gol. Fala tênis é outra cultura, o vôlei é outra cultura, um ginásio lá com 5, 6 mil pessoas, 90 mil pessoas, um estádio, parar, não grita gol porque não sabe se foi ou não. É Sensacional. torcida, é emoção. Então, e as conversas de bar, vai acabar tudo. Você vai discutir com quem? Quem vai aos barzinhos tomando cerveja e falar, tá tudo certinho? Acabou. Então faz parte, é a história do futebol, mais de 100 anos, deixa, arruma alguma coisa que nem prepara melhor os bandeirinhas, os profissionais, que é uma coisa de louco. Às vezes um pé na frente, Murilo, Flávio, um pé na frente, aí você vai parar para ver um recurso eletrônico. Então deixa igual, combina uma regra assim, um corpo na frente está muito impedido, aí tudo bem. Aí o próprio assistente pode parar o jogo como está acontecendo. Mas um pé, se recorrer, tênis é uma coisa, vôlei é outra cultura. A cultura do futebol, pelo amor de Deus, na minha opinião, modesta opinião, futebol não pode mudar, não. Deixa a cultura do futebol assim. Flávio, e aí, recurso eletrônico ou não no futebol? Eu não concordo. Esse assunto arbitragem me remete a um grande amigo meu, o Vitão, que sempre fala sobre isso. Eu acho que tem que ganhar quem é mais competente. Quer pipoca? Obrigado. A arbitragem hoje também é incompetente. Tem um árbitro do lado do gol, quarta-feira, Palmeiras e Santos. O jogador do Santos fez a falta, derrubou o Edu Dracena na frente dele, fez o gol. No segundo tempo, a mesma jogada com o Edu Dracena. Puxou ele pela camisa, impediu de fazer o gol, Palmeiras perdeu. Então, eu acho que assim, uma boa parte das discussões de bar aqui, que o Moselli comentou aqui, que eu acho que é o grande barato do futebol, não acontece só por conta de erro de arbitragem. Tem vários outros pontos que são discutidos e que fazem o futebol ter graça. Eu não sou a favor de que se pare cada vez que tem uma dúvida, senão seria uma bagunça. Acho que tem que haver uma limitação, uma ou duas chances para cada time pedir a revisão do lance, porque
porque para não virar uma bagunça. Só podem ir para 4 tipos de lance. Então, exatamente, FIFA tá restringindo adotando. isso. Né? Senão vai virar uma bagunça. Mas, por exemplo, a França se classificou para uma Copa do Mundo um gol de mão do Thierry Henry aos 48 do segundo tempo numa eliminatória da Copa. E aí deixou de fora uma seleção que vem se preparando há 4 anos e que tinha o direito dentro de campo, pela sua capacidade de jogar, de disputar uma Copa do Mundo, que é uma competição extremamente importante, e que acontece há 4 anos, essa seleção ficou de fora porque o Thierry Henry fez um gol de mão. A Irlanda, né? Contra a Irlanda. Exatamente. Mas, Flávio, Então pensa esse bem. tipo Mas de a coisa... França tinha que ir para a Copa. Mas pensa bem. Não concordo. A França tem... Não, Saiu rapidinho A França também. tem a camisa Quem tem mais que ir bonita pra de todos Copa os é tempos, quem de joga a todas bola as dentro Copas. de campo. Mas, Flávio, tem um ponto Ninguém nisso aí. ganha na véspera, E o ninguém ganha Murilo, por e tá o muito Murilo, chato, ele não deixa, tá muito chato. ele não deixa falar, hein, Não o deixa, Murilo. ele não para Você de não falar. perguntou minha opinião? Não, Seu perguntei, Flávio. mas o senhor não para de falar. Flávio, eu acho que tem Fala, mais Zé. um detalhe. Um jogo de futebol. Está crucificando o juiz, bandeira, tudo. E os jogadores de futebol que ganham altíssimos salários, treinam uma semana inteira, o cara vai bater o pênalti e erra um pênalti. O cara perde o gol embaixo do gol. Isso aí, tem erro também. Então tem o erro de arbitragem, tem o erro do jogador, tem o frango do goleiro. É a história do futebol, meu Deus do Mas céu. é assim, a incapacidade do jogador, Moselli, quando ele perde um pênalti, ele é o maior punido, ele e o time dele. Não, eu sei, Um mas- erro do juiz pune alguém que não merece ser punido. Ah, mas... Muda o resultado do jogo. Mas erra para um lado, no outro jogo erra para outro, que nem o outro Corinthians, foi prejudicado. Quantas vezes o Corinthians já foi ajudado também? Mas Monteiro, mas isso ele é o nós- Moselli. Monteiro é o não veio. sanfoneiro do Monteiro não Corinthians. M5, eu tô pensando em você, M5, saudades de você. Ó, quando você chega num jogo decisivo, um erro, é capaz de jogar o ano inteiro no lixo. Ah, O uma Copa Corinthians- do Mundo de 66. O Corinthians foi muito prejudicado, assim como o Palmeiras também foi na Libertadores de 2001, contra o Boca Juniors, um jogo decisivo, Faz foi parte. operado, caiu fora. Mas alguém foi beneficiado também. Mas tá errado, Bom, mas alguém ganhou. mas tá errado. Ganhou quem não merecia. Bom, beleza. Esse que é o problema. Tá aí a grande Eu acho que tem que ser discussão- justo. Grande discussão do E recurso fica eletrônico. nesse, fica o que está gravado tudo, que é o erro maior que teve, a Inglaterra só é campeão mundial de 1966, tempo dos Beatles, hein? Nossa. Eu não era nem Em 1966 a Inglaterra ficou campeã, ela é campeã mundial com uma bola que não entrou. E aí, é a história, ficou na história. Vai fazer o quê? E os gols que o outro time perdeu? Eu acho que recurso eletrônico tem que Sei entrar lá. gradativamente. Mas devagar, Futebol né? só é futebol. O que é vocês já pararam para pensar alguma vez sobre o que significa impedimento no futebol? Ele muda o futebol todo. Né? O recurso de impedimento. A regra inteligente do futebol é o impedimento. Então, eu acho que o recurso eletrônico tem que entrar vagarosamente, mas tem que entrar porque tá uma várzea, né? Aliás, erro de arbitragem é no mundo todo. Você percebe aí, na Então. Copa das Confederações, teriam 2 erros só no dia de ontem, 3 erros só no dia de ontem, se não tivesse nenhum recurso. E aí justiça foi feita, mas Murilo, uma FIFA que resolva Mas isso. uma Murilo, coisa mas que é quantos importante- erros teve dos jogadores ontem também que concordo perdeu o plenamente, pênalti? eu concordo Que estão plenamente, treinando a todo mundo semana Mas eu acho inteira. que hoje tem um agravante. A tecnologia, a quantidade de câmeras que tem no estádio de futebol, fica muito mais nítido e evidente o erro do juiz. Sim. Em 66 não tinha nem como saber se a bola Não. entrou ou não entrou, não tinha nem câmera para ver isso direito. Então, hoje fica mais evidente. É por isso que eu defendo, porque senão vai virar uma loucura esse negócio. O assunto agora é tricolor. Tricolor que perdeu ontem 2-1 para o Atlético Mineiro. Gol de Casares e Rafael Moura. Foi o Rafael. O He-Man. Rafael Moura, He-Man. He-Man. He-Man, que fase. O Muito Lucão bem, deu sim. aquela bola, depois da entrevista do Lucão, foi mal na entrevista também. Moselli aí, fale do jogo. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Olha, assisti o jogo, Murilo. O São Paulo jogou bem. Gostei de ver o São Paulo jogar ontem. Pelas peças que tem, pela forma que está. O Rogério Ceni, a gente sempre está criticando, não é sempre criticando. Ele está melhorando a postura dele, está percebendo a realidade do que ele tem nas mãos. E ontem o São Paulo jogou bem. Agora não pode crucificar um jogador que nem o Lucão, porque no jogo contra o Corinthians, o Maicon entregou o Não, jogo. ninguém crucificou. Eu tô Não, falando mas que que- ele não, deu uma entrevista. crucificaram. Não, mas ele Crucificaram. falou na entrevista. Mas a torcida daqui a do pouco São tô indo Paulo embora. Não, é isso, eu ia crucificando ele chegar, já. eu ia chegar, é isso Já. que eu ia falar.
Então é um jogador, o que ele? Na base ele foi sub-15, capitão da seleção brasileira, sub-17, capitão da seleção brasileira, sub-19, capitão da seleção brasileira. Então não é um jogador qualquer, é um menino ainda. Então estão arrebentando com ele. Eu acho que aí o Rogério Ceni tem um pouco de culpa de dar um apoio para o menino numa hora dessa. Essa entrevista que ele deu, por quê? Porque vem acumulando essas coisas e tudo nas costas dele. Então, eu acho que o melhor caminho para esse menino, vou falar menino, que tem estatura, que não é tão pesado que nem o seu Maicon que nem Douglas, que nem aqueles que ele tem lá, pegar um outro time, começar num outro time. O Abelão, por exemplo, vai lá com o Abelão, vai jogar no Fluminense, do lado do Henrique, vai jogar no Palmeiras, com o Cuca. Pega um outro ambiente. Ele lá no São Paulo não dá mais, meu. Eu acho que o Rogério Ceni deu apoio para ele na entrevista ontem, foi tranquilo e tem que fazer igual o Abel Braga está fazendo com o Richarlison, dando apoio para o menino, entendeu? Que dá para reverter. Agora, o Rogério Ceni, pelo menos ele está percebendo o que você falou. O São Paulo joga bem, quando joga bem, futebol tem várias coisas, né? Posse de bola, controle, se a bola está no ataque, se está na defesa. O São Paulo joga bem, todos os jogos, você pode perceber. Ele está conseguindo implantar um ritmo. Só que a qualidade dos jogadores dele para colocar a bola para dentro é muito baixa. Então, é aí que a gente fala que o esquema está errado, porque ele tem que fazer esse jogo com outros jogadores. Com esses jogadores, ele não pode se abrir tanto, senão perde um jogo. Que saudade, entendeu? que dá do camisa 10, canhoto, né, Murilo? Sem dúvida, né? Como ele arruma, com um canhotinho, sempre arruma o time. É o que está faltando. Flávio, São Paulo. fale de São Paulo 1, Atlético Mineiro 2 e também o Atlético Mineiro que até que enfim venceu, né? Perdeu 2 partidas e agora Roger salvou o emprego. Se o Roger perdesse ontem, a coisa tá feia. São Paulo, dos meus amigos Ale Botelho, Gargamel, Marciano, a situação tá difícil. Tá difícil. O São Paulo, como sempre, tem maior posse de bola, domina o jogo, mas é aquilo que nós estamos discutindo aqui. O São Paulo é um time pouco objetivo. Quando chega na hora de decidir o jogo, o time... É só prato, não mais nada. Ontem ele machucou, jogou com a cabeça enfaixada, como sempre. Nadador. Uma raça absurda, se matou lá na frente. Mas o São Paulo, defensivamente, é muito ruim, cara. É muito ruim. Muito. O Rogério não consegue acertar o sistema defensivo. Agora ele está insistindo em jogar com 3 zagueiros. Que é um esquema que, dependendo das peças, pode funcionar. Mas, na minha opinião, com as peças que o São Paulo tem, não vai funcionar assim como não está funcionando. Com relação ao Lucão... E que é outra bucha, né? Jogar com 3 zagueiros não pode pôr o Lugano. Aí renova ou não renova com o Lugano? Vira uma novela Não, e tem um detalhe- que fica extracampo. Tem um detalhe visível também na Atrapalha. parte... Um detalhe visível, que fica visível na parte técnica do São Paulo, o lateral esquerdo do São Paulo, o Júnior lá. Bom jogador. Ele é bom, né? Muito É um ótimo bom. jogador. Bom. Só Muito que na bom. descida dele, a cobertura dele é feita pelo tem, Cícero. E o Cícero não tem condição de tem. cobrir. Não, a gente Agora, sabe, uma outra é coisa do limitado. Lucão... Pipoca. Obrigado. Pipoca, Mozart. Tipo, não, obrigado, comi. outra coisa Ou do- não, do comi pipoquinha. 3 Maria Mole. Mas é já. bom uma pipoca durante o programa, faz bem. Boa, eu que fiz, Maria eu que Mole. fiz, pode ir. Três Foi o Flávio Maria que Mole. fez. Foi você que fez, Flávio? Foi. Então não põe manteiga. Mas não hein? é micro-ondas não, né? Acho que não. Não, não gosto de pipoca Aqui nem não. Não micro-ondas. põe Pipoca manteiga. tem que ser com milho. Não põe manteiga. Não Uma pode. coisa que é importante a gente ressaltar aqui, apesar do Rogério, na entrevista coletiva, ter dado o apoio ao Lucão, que eu acho que é obrigação do técnico. Obrigação O técnico não pode dele. chegar numa entrevista coletiva e queimar um atleta do Ele que do tá elenco. escalando o menino. Exatamente. Mas ele deu apoio. Não, ele deu apoio, Deu, mas deu. eu acho que fora do campo ele não está dando um apoio. O menino não tem um apoio. A entrevista que ele deu ontem, fica calmo que já eu vou embora. Isso demonstra que Está não tem- abandonado. Exatamente. Tá sozinho. O que ele disse na entrevista mostra que ele não está tão apoiado fora do campo como a gente É está isso aí, dizendo aqui. concordo com você. Pô, senão ele não falaria isso. Se alguém chega para ele e fala assim, ô Lucão, você tem a nossa confiança, você pode errar, aconteça o que for, você vai ser o nosso zagueiro, deixa a torcida gritar. Ele não falaria o que ele falou ontem. E se ele falou isso ontem, eu acho que ele não está apoiado do jeito que deveria. Ele não é mau jogador, Concordo, mas está concordo. cru para jogar no São Paulo e Concordo sofrer a com o pressão. compadre. O Rogério Ceni precisa entender, o elenco dele é limitado e o nome do jogo é resultado. Ele precisa fazer gol. Então, algumas vezes precisa jogar um pouco mais fechado, não querer ir tanto, porque não tem como brigar de igual para igual com um time que tem mais qualidade. Mas torço demais para que o trabalho dê certo e continue. Com certeza, o São Paulo, fora isso, revelou um monte de jogadores esse ano e já vendeu. Vendeu. É outra bucha pro Rogério Ceni, não dá tempo. Não dá nem tempo de você armar o time e já vendeu o melhor jogador. Vendeu o melhor jogador de novo. E vai vendendo.
É difícil. Ele está sem o montar Rodrigo um time. Caio também. Ó, né? vendeu o Davi Neres, que era um craque. de Neres, bola. exatamente. Craque. E o... Mas todos. Agora o Luiz Araújo. Todos. Então, desfaz os principais e mantém os medianos, o elenco mediano. O São Paulo está numa situação difícil. O Rogério Ceni tinha que fazer um curso com o Carille. Como aprender a dirigir um time limitado. Quem diria, hein? E é verdade. Aprender a fazer um curso com o Caio. É verdade. Quem diria isso há 4 meses atrás? Santos 0.0 no Pacaembu. Santos perdeu 2, 3 oportunidades ali. Levir Coupe, o segundo jogo, estreou ganhando do Palmeiras e agora empatou 0-0 com a Ponte Preta. Moselli, fale desse jogo. Santos 0.0. O resultado eu acho que foi justo. Justo pelo que jogaram. Jogou melhor o Santos um pouco no segundo tempo. A Ponte Preta foi bem no primeiro também. Foi um jogo bem ao estilo das duas equipes, eu acho. Porque a Ponte Preta, com o Gilson Kleina, ele montou um sisteminha de jogo simples, sem inventar, sem nada. Tem bons jogadores, tem o Fernando. E uma coisa que é importante na Ponte Preta, que eu acho, é que ele trouxe as peças principais, ele trouxe o Rodrigo na zaga, que é veterano, mas sabe jogar. Deixou o Vasco lá com a zaga quebrada, mas veio para a Ponte. Paulão e Breno, a zaga do Vasco. Então, o senhor disse que tá quebrado. É brincadeira, Nossa né? Senhora. Brincadeira, né? Eu adoro o Paulão. O Breno é demais. Outro Meu jogador, Deus do céu. jogador também que está entrando em Breno forma. põe fogo em todos que os é um jogos. Já grande- acabou. que Ele é um incendeia grande o jogo, o Breno. Que é um grande jogador, Renato Cajá, tá fininho, tá entrando em forma. Tem o Fernando Bob, como eu disse. Tem o Wendel na reserva, que sabe jogar também. Bem o Sheik, experiente. o Sheik, queira ou não, joga também. Precisando no tempo certo, ele joga. O Luca Então, tá indo bem. O Luca tá indo. A Ponte tá um time montado. Ó, parabéns pro Wilson Kleina, que eu achava que ele foi, acho até hoje, que ele foi injustiçado no Palmeiras. Mas é um bom treinador e montou uma equipe boa. Então foi difícil pro Santos por causa disso. Agora o Santos é aquele velho problema também, né? Plantel. Tá sem plantel. Vem com competições aí que não vai ser fácil. E né? Lucas Lima joga demais, né? Joga demais. Joga, esse é Só fera, precisava de né? ajuda, né? Isso é fera. Flávio, Santos 0.0, e aí? Ó, assisti o jogo inteirinho, sábado. O jogo foi... O senhor assistiu o jogo inteirinho porque o senhor escalou algum jogador do Santos ou da Ponte Preta? Não. O senhor se deu mal, cara. Você não Não escalou o tinha- Lucas Lima? Eu escalei Não, o Bruno Henrique e não. me dei mal. Ah, eu tinha o Bruno Henrique também. Ah, não, tinha então o Kaique, tá aí. o Kaique. Então tá aí, ó. Tá vendo? Tá explicado. Aliás, Globo.com, ó. O Kaique chutou uma bola na trave, vocês não consideraram. Eu quero os pontos do Kaique que eu tô E ele não precisando. escolhe nenhum jogador. Agora pede pro recurso eletrônico, então. Já que o senhor ama tanto o recurso Exatamente, eu eletrônico. precisaria. E ele não escala nunca nem um jogador do Corinthians, porque ele tem que torcer a favor. Não Pois é, consigo. Pois é. Viu? Mas o Santos, a Ponte Preta jogou muito bem o primeiro tempo. Eu acho que a Ponte Preta poderia até ter criado, virado o primeiro tempo ganhando o jogo. Segundo tempo, o Levir fez algumas mudanças no time, o Santos jogou melhor no segundo tempo. E aí o Gilson Kleina trouxe o time todinho para trás. A Ponte Preta deixou de jogar, abdicou do jogo no segundo tempo, fez cera, se jogou, catimbou, demonstrando que estava contente com o empate e acabou arrancando o empate, o que não deixa de ser para a Bom Ponte Preta resultado. um excelente resultado, empatar com o Santos fora de casa. Então, Legal. o resultado foi a cara do jogo. Tá aí o Santos fazendo sua campanha com o novo técnico Levir Coupe. A gente espera que realmente o Levir possa dar jeito ali, porque ali tá embolado, hein? Jogadores, Elano, no jogo de Palmeiras e Santos, o Cuca foi lá e falou um monte pro Elano, falou um monte pros jogadores do Santos sobre a queda de Dorival, sei lá o que acontece Porque lá tem dentro. um boato que o Elano mas- derrubou o Dorival, hein? Exatamente. Mas Boato forte que espero o que Elano se derrubou o resolva Dorival. e os paulistas estejam fortes no brasileiro. Vamos falar de prognóstico aqui bem rápido, porque nós temos que falar ainda do Cartola e da Libertadores. Você vai pular o Cartola, né? Não, o Moselli é líder Programa do Cartola. passado você Nho, pulou. Moselli é líder do Cartola. Vamos lá, quarta-feira, Vitória e Santos no Barradão. Esse jogo é às 19h30. E aí, Moselli? Empate. Empate? Empate. Mesmo com o Vitória vencendo fora de Mas casa. o Santos joga direitinho. O Lucas Lima voltou. O Vitória também. ganhou do Atlético Empatinho. Mineiro em casa e ganhou fora do Sport Recife. Empatinho, tá bom. Lá. Só foi o Pet sair, o Galo, né? O técnico do. Galo. 2 vitórias. E aí, Concordo com o meu amigo M10. Vai empatar esse jogo. Vitória vai ganhar de 3-2 esse jogo no Barradão. Botafogo e Vasco, temos clássico. Botafogo e Vasco no Engenhão, quarta-feira às 21 horas. Flávio, e aí?
Quanto vai ser esse jogo? Empate. Eu quero placares. Não vem com esse negócio de empate, Esse vai jogo? ganhar. Eu quero placar. Eu quero que o senhor sustente a semana que vem quanto foi o jogo. Botafogo e Vasco. Vai empatar 2-2 esse jogo. 2-2. Tudo empate. Desce do Moro. Não, Mozelli. mas se vai empatar, se ele acha que Não não tá empatar, ele perguntando, tá Ah, no você você Moro. quer o fica tudo em cima prognóstico? do Moro. Depois fala assim, pô, devia ter falado outra coisa. Você, Botafogo e o Vasco. senhor errou, ele errou todos os Ele não placares. acerta um. Eu sou o que mais Ele acertou. acerta o Volta, placar voltem. aqui. Voltem aí pra ver. A semana que vem eu vou mostrar que eu sou o que mais acerta. Ele, quando ele erra tudo, ele não mostra. É. O senhor peça um recurso eletrônico, por favor. Então, tá? mas você vê quantos Ele é gols- Não contra, mude ele de é assunto. contra, não pode ver Botafogo e quando Vasco, não quanto vai acertamos. ser? 2-2. 2-2 de Boa, novo? Botafogo vai ganhar esse jogo de 3-1. Palmeiras e Atlético Goianiense. 4-0, Palmeiras. 4-0 Palmeiras? Na noite do Borja, escreve aí. 3-0. Noite do Borja? Noite do Borja. Borja vai fazer no mínimo 2 5-0 gols. para o Palestra, com 3 gols de Borja. Atlético Mineiro e Sport Recife. O Solucha vai pegar agora o Atlético Nossa Mineiro Senhora. no Independência. E aí? Pelo que eu vi ontem do esporte, é de 3 pra cima. Joga o Fred, será? Não, Fred. ainda não, acho que não volta, não. Não volta, né? Mas voltou Casares. Quanto? 3-1. 3-1? Diego Souza vai fazer o gol de honra do esporte. 1-0 pro Atlético. O Luxemburgo assumiu o time do Sport Recife, eu acho que conhece tudo, mas tá sem zaga, né, 1 a gente? 0. Tá ruim a zaga, né? Lenta demais. Ruim a zaga. Atlético Paranaense 3-1. Desculpa, Atlético Mineiro 3-1. O São Paulo vai na Arena da Baixada pegar o Atlético Paranaense, hein? Jogo às 21h45 na quarta-feira. E aí? Jogo duro, hein? Atlético. 1 a Atlético 0. Paranaense 1-0. O São Paulo não ganha lá na Arena da Baixada, né? Balou o Atlético E aí? agora. 2-1 Atlético. 2-1 Atlético. Esse jogo vai ser 2-2, vai empatar. Avaí e Fluminense na ressacada. E aí, Flávio? Vai empatar 1-1. 1-1, Mozelli? 0-0. 0-0. Fluminense vai ganhar de 3-2 esse jogo. Corinthians e Bahia. Ei, meu Bahia, que coisa linda. E aí, Corinthians e Bahia? 1-1. O Corinthians não vai ganhar do Bahia no Itaquerão. Corinthians e Bahia, Mozelli? 2-0, 2 gols do Jô. Posso colocar o jogo Pode no Cartola? colocar, pode colocar. Vou colocar Dois agora o gols do jogo Jô. no Cartola. Eu também acho que vai ser 3-1 para o Corinthians esse jogo. Ponte Preta e Cruzeiro em Moisés Lucarelli. Jogo duro, hein? Quinta-feira. Complicado. 1-0 pra Ponte. 1-0 Ponte? Ah, não ganha. Eu acho que não ganha no Cruzeiro. O Cruzeiro é um time montado, nossa. Se Corinthians e Cruzeiro, um time arrumado. O Mano é fogo. Não perde em Campinas, não. Flamengo e Chape. Qual que é Olha o seu Flamengo. prognóstico pra Ponte Preta e Cruzeiro? 2-2. Ah, que bom. 2-2. E a gente que fica em cima do muro. Sim. Dois jogadores tudo empate. A maioria, se você não perguntar pra ele, ele deixa passar fala. batido. Quer uma pipoca? Não, obrigado. Terminaram já? Quer uma pipoca? Obrigado, Você obrigado. Quer um pé de moleque? Acabou tudo. Maria Mole. Flávio Você comeu tudo. Eu adoro Maria Mole, gente. Flamengo e Chapecoense. E aí, Flávio? 3-0 pro Flamengo. 3-0 Flamengo? Guerreiro, hein? Guerreiro vai Menos meter 2 gols. Menos 5,80 no Cartola. O Flávio deve ter escalado o jogador. Não, no escalei, mas 2-0. vou pôr o Guerreiro agora. Quem 2-0. quiser me seguir, 2-0 pode pôr. Flamengo. 2-0 Flamengo. 3-2 pro Flamengo. Vai ser um jogo difícil. E o Grêmio pega o Coritiba quinta-feira às 21 horas na Arena Grêmio. E aí? Empate. Empate? Empate. Curitiba tem um time arrumadinho. É difícil ganhar deles. 2-0 pro Grêmio. 2-1 para o Grêmio, tá? Só para ver um prognóstico aqui, é o único paulista que tem na Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Barcelona. Mozelli, e aí? Prognóstico para você. Palmeiras, se deu bem? Palmeiras. Palmeiras se deu bem no Palmeiras. sorteio? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. É? Eu acho que, Palmeiras embora passa? tenha problema de viagem, tudo que é cansativo, tudo, mas o Palmeiras, logicamente, vai fazer uma preparação para esse jogo, né? Legal. Vai estar preparadinho. Flávio. Eu acho que no pote dos segundos colocados, o Barcelona não é um dos mais fáceis, não. O Palmeiras vai ter uma parada meio indigesta, mas eu acho que o Palmeiras passa. Jogar lá, eu vi umas imagens do estádio deles Difícil. lá, um estádio Mas pelo que eu estou gigantesco. entendendo, o Murilo está falando. O Murilo está falando para quem passa. Passa o Então Palmeiras, vale os dois passa, jogos. acho que o Palmeiras Passa o Vale os Palmeiras. dois jogos, né? Mas não vai ser moleza. O Real Madrid vai ser Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid das Américas contra o Barcelona de Guayaquil. Essa é a grande verdade. E Palmeiras passará para as quartas de final da Libertadores. O Cartola, na sua tela aí. Em primeiro lugar, M10, Mozelli, sabe tudo de futebol. Tá aí na tua tela. Em segundo lugar,
CH bate pesado, Carlos Henrique, meu mestre, ao mestre com Abração carinho. pra ele. Ao mestre, um abraço, mestre. Em terceiro lugar, Guilherme, com 461 pontos. Guilherme, nosso condomínio. Marquinho em quarto lugar. O Fernando Bordim em quinto. E o Lucas, meu sobrinho de 12 anos, em sexto lugar. Eu também não apareço nessa primeira tela. Eu estou em sétimo, mas não apareço também. O Arraiá do Placar Eletrônico está ficando por aqui. Moselli, parabéns. Você conhece tudo de futebol. Você quer mandar um abraço para alguém? Flávio quer mandar um abraço para alguém para a gente finalizar o nosso Arraiá de hoje? Mandar um abraço especial para o Amilcar Posani, torcedor fanático do Paulista, preocupadíssimo ele tá. E para todos os amigos aí, sem discriminação nenhuma, que assistem, são muitos no Placar Eletrônico. Show de bola. Flávio. Mandar um abraço para os meus filhos, um beijão para o Jean, para a Júlia, para os meus amigos de São Paulo que estão me assistindo, para o Mitsu, baixinho, você mora aqui, e um beijo para minha filhada Maia, o Dindo ama você, minha princesa. Obrigado por nos assistir. Este foi mais um Arraiá do seu Placar Eletrônico aqui no canal 25. Uma excelente semana a todos com muito futebol, esportividade, competitividade e alegria no teu coração. E muita festa. Um abraço aqui de todos do Placar Eletrônico.